Fala galera, bem-vindos a mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e vou estar com vocês hoje, paradinho, seguindo as recomendações de isolamento social. Eu passei por um dilema, né, se eu deveria gravar ou não. Decidi gravar dentro da minha garagem, né, sem sair do lugar, para não incentivar ninguém a sair de casa, né? Vamos ficar em casa nesse momento. A gente precisa manter o isolamento social, a gente precisa respeitar as orientações dos cientistas para a gente sair disso o mais rápido possível. Então eu vou fazer o primeiro carona sem sair do lugar, mas dentro do carro ainda, né, para a gente manter o mesmo ambiente, né? Então eu espero que todos estejam bem, né? A gente está passando por uma situação que a gente nunca passou antes e o que eu sempre falo, né? Se inscreve no canal, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais, Ferreira R. Bruno, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter. Agora eu também tenho uma outra novidade, eu estou no podcast que chama PensoCast, que a gente está abordando diversos temas, inclusive o nosso primeiro programa foi sobre saúde mental em tempos de pandemia. Depois a gente fez outro programa sobre Big Brother, né? Tá bem bacana os programas, essa semana sai o terceiro episódio já, e a gente está nas principais plataformas de streaming disponível já. Então você pode achar o PensoCast no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Apple Podcasts, né? Então você no Castbox, né? Então todas essas plataformas têm nosso podcast já disponível. É só procurar PensoCast, é a primeira opção que aparece lá, tem um desenho de um cérebro. Tô eu e uma galera bem bacana fazendo esse conteúdo para vocês, né? Lá é bacana que a gente pode falar por mais tempo, a gente tem mais possibilidade de abordar determinados temas de maneira mais profunda, né? Aqui nos vídeos o tempo costuma ser mais curto. Então eu não vou falar sobre a questão de pandemia, a gente já está falando bastante sobre isso, já tem muitos canais que falam muito sobre isso, né? Então o próprio canal do Átila já abordou isso de maneira fantástica, né? Eu falei um pouquinho do SUS no último vídeo nosso. Então eu recomendo que vocês busquem fontes fidedignas, né? Fontes sérias de informação nessa época, né? A gente não pode buscar informação em sites falsos, nada do tipo. Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente cuidado com as fake news, né? Então vamos ter esse cuidado aí agora mais do que nunca. O que eu queria falar com vocês hoje, pessoal, na verdade é um tema que eu já vinha tentando trabalhar ele há algum tempo, e a gente foi surgindo outras temáticas e a gente acabou deixando ele meio de lado, mas eu acho que é bacana a gente refletir sobre isso agora, principalmente, né? Nesse momento que a gente está passando. Por que é tão perigoso cancelar as pessoas? Mas vai falar sobre isso, né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está numa situação agora de militância que é muito positiva, né? A gente não aceita mais piadas homofóbicas, a gente não aceita mais piadas machistas, né? A gente acaba tendo uma postura diferente, e isso é muito bom, né? Então piadas homofóbicas não tem graça mais, piadas machistas também não, né? Então a gente está evoluindo como sociedade. O problema é que a gente espera do outro uma perfeição que muitas vezes a gente não tem. Desculpa, eu bati a mão no microfone. Por quê? Quando eu escolhi ser psicólogo, né, uma coisa que meus professores sempre reforçaram, que hoje eu reforço bastante para os meus alunos, né, é de que eu preciso acreditar na mudança do outro.
Se eu não acredito na mudança do outro, na capacidade do outro de se reinventar, de se ressignificar, eu não sirvo para ser psicólogo. É por isso que não faz sentido, por exemplo, a gente acreditar em signo, né? Porque se eu acredito que a posição de um planeta na puta que pariu interfere num comportamento aqui, o que eu estou fazendo aqui como profissional? Né? Então, eu como psicólogo, né, principalmente como trabalho com abordagem mais social, eu acredito que as interações corretas, elas influenciam nossos comportamentos, né? Então, a gente tem um autor famoso dessa área, o Bandura, que ele fala sobre isso, né? Dessa questão do reforço vicário, da gente aprender pela experiência do outro. Então, eu ter referências boas podem gerar mudanças no meu comportamento a partir de uma reflexão que eu faço sobre isso, né? Então, eu não preciso cometer erros que outros cometeram para aprender. Eu posso aprender com os erros dos outros, eu posso aprender com as possibilidades dos outros, né? E a gente tem levantado uma discussão, inclusive agora com Big Brother e outras coisas, né, de que uma fala torna a pessoa vilã para sempre. E a gente precisa entender que nós somos seres falhos, né? E nós temos aí uma estrutura social, inclusive, que reforça comportamentos inadequados o tempo todo, né? É muito comum a gente, por mais desconstruído que seja, se pegar tendo comentários machistas, homofóbicos, né? Então, por mais que a gente tente não ser ofensivo, a gente acaba cometendo atos assim. E isso é interessante porque eu acredito que eu posso errar, mas eu não aceito que o outro erre. E isso é perigoso, né? Então, como psicólogo, o que eu ia falando é que eu acredito que o outro pode mudar, que o outro pode melhorar, né? Inclusive, essa questão de melhorar é uma coisa muito subjetiva, né? Então, às vezes, o que é melhorar para mim não significa necessariamente uma melhora para o outro, né? Então, inclusive, é perigoso a gente cair nesse buraco aí de falar que o outro pode melhorar, que o outro pode se reinventar, né? E reinventar talvez uma palavra mais adequada, ressignificar também, né? Então eu acredito que o outro pode se reinventar, que o outro pode ressignificar comportamentos inadequados, mas é preciso que a gente entenda que se eu ajo de maneira intransigente com essas pessoas, se eu tenho uma posição combativa e agressiva, eu não vou conseguir ter uma possibilidade de mudança ou de reflexão, né? E a gente precisa entender isso também, né? Eu preciso acreditar que o outro tem possibilidade de mudança, mas eu também preciso ter paciência nesse processo. Ninguém muda da noite para o dia, ninguém ressignifica toda uma história de comportamentos inadequados do dia para a noite, né? Então é preciso que a gente tenha essa noção também, né? E ter paciência. E aí, por que é tão perigoso eu cancelar alguém por alguma coisa que ele faz? Porque se eu cancelo essa pessoa, né? Cancelamento é uma gíria nova da internet. Se eu digo que essa pessoa não merece mais respeito, não merece mais dignidade por causa de um ato que ela cometeu, eu estou automaticamente excluindo qualquer possibilidade de ressignificação dessa pessoa. Eu estou excluindo ela de qualquer possibilidade positiva. E isso é muito perigoso, né? A gente está vivendo uma situação em que a gente não dá oportunidade para a pessoa sequer refletir sobre alguma coisa inadequada que ela fez, né? A gente já cancela, já coloca essa pessoa como a pior pessoa do mundo, e a gente não aceita que essa pessoa possa mudar, possa evoluir, possa se transformar, né? Então a gente tem alguns casos emblemáticos na internet, inclusive, né? O Felipe Neto é um exemplo disso, né? Ele mesmo já reconheceu algumas posturas bem babacas dele, e ele se ressignificou, ele se reinventou, ele se reposicionou em muita coisa, né? Hoje ele tem uma postura muito, muito diferente, inclusive.
E é interessante a gente perceber isso, né? Que ele passou por esse processo de transformação, que não foi da noite para o dia e que hoje ele é uma pessoa diferente. Imagina se a gente vira e fala, não, o Felipe Neto não tem direito de opinar e de falar nada porque ele era um babaca, né? E aí a atitude que ele sozinho fez lá na Bienal do Livro, por exemplo, fez muita gente mudar a percepção sobre algumas questões, né? Então é interessante a gente pensar nisso e, primeiro, a gente ter a certeza de que ninguém é perfeito, né? Porque se eu não sou perfeito, por que eu acho que o outro deve ser perfeito? Por que o outro tem que ter a obrigação de ser perfeito? Né? Eu preciso ter essa noção também, né? De que se o outro, se eu posso errar, por que o outro não pode? Né? E aí eu não estou aqui também reduzindo a pena sobre alguma coisa, nem minimizando o crime, nem nada do tipo. Né? Crime tem justiça que julga, condena e determina a punição para o sujeito. Eu não trabalho na justiça, eu não trabalho com essa abordagem, então eu não tenho que lidar com isso. Quem faz julgamento é o juiz, é o pessoal lá no tribunal, não é a gente. Né? Então a pessoa vai cumprir a pena dela, vai pagar a dívida dela com a sociedade do jeito que o juiz determinar. Nós não somos juízes. Né? Então a internet, ao dar voz para todos, transformou a gente numa inquisição moderna. E a gente decide atacar e destruir alguém por causa de um posicionamento que poderia ser repensado se a gente tivesse uma abordagem diferente. Né? Então, hoje o que eu queria refletir com vocês era só justamente essa questão, né? De que antes de cancelar alguém, de dizer que aquela pessoa não merece nenhum tipo de atenção e nada, que a gente tente uma abordagem não agressiva e reflexiva, né, para ajudar essa pessoa a perceber algumas questões que talvez ela não tenha percebido ainda. Né? Então a gente às vezes apresenta um comportamento inadequado porque a gente nem teve uma referência diferente para que a gente pudesse aprender com essa referência. Né? A gente nunca teve uma conversa que pudesse dizer para essa pessoa de maneira honesta como que a pessoa se sente com relação àquilo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também. Então é muito perigoso a gente condenar alguém definitivamente e transformar essa pessoa num pária social. Né? A gente precisa acreditar que o outro tem possibilidade de mudança. Eu, como psicólogo, continuo acreditando nisso. Eu sou otimista até demais nesse ponto. Né? Eu acredito que as pessoas têm a possibilidade de mudança, que as pessoas têm a possibilidade de melhorar. Eu melhorei bastante, eu estou longe demais ainda da perfeição. Né? Então, nem almejo alcançar essa perfeição, porque eu sei que ela é inalcançável. Né? Mas eu já consegui ressignificar muitas questões na minha vida com a ajuda de pessoas que tiveram essa abordagem diferente comigo. Né? Então está na hora da gente ter uma abordagem diferente com os outros também. Né? E acreditar que essas pessoas podem ter uma mudança de percepção e tudo mais. Né? É claro que sempre vai ter um ou outro imbecil que não tem jeito, né? A gente tem pessoas que estudam e que ficam piores, né? A gente tem o Olavo de Carvalho aí como exemplo de uma pessoa asquerosa e que não tem nem o que fazer, né? O ideal é deixar para lá. Né? Então, se eu percebo que a pessoa também não tem nem como discutir com uma pessoa que acredita que a Pepsi é feita com feto, que acredita que a Terra é plana, que acredita que os Beatles faziam parte de uma conspiração comunista, né? Tem coisas que não adianta discutir. Né? Você vai discutir, vai se desgastar, vai brigar, vai xingar, e o que isso vai adiantar? Nada. Né? Então, é preciso que a gente perceba isso. Essa agressão, muitas vezes, com alguém que tem a possibilidade de mudança, vai afastar essa pessoa de você e você não vai conseguir
ter uma ajuda nesse processo de ressignificação. E se for com uma pessoa totalmente ignorante e fechada, também não vai adiantar, porque você vai brigar, xingar, se desgastar, morrer de raiva, e a pessoa vai continuar lá falando bosta do mesmo jeito, né? Então, é preciso que a gente entenda que nos dois casos o embate não resolve, que a gente precisa pensar em outras possibilidades, tá certo? Espero que a gente tenha uma postura diferente agora, que a gente acredite que o outro sempre possa melhorar, que o outro sempre possa ser melhor, e que a gente também possa ser melhor, e que a gente também perceba que nós também temos vários pontos negativos que precisam ser melhorados, né? E é importante a gente ter essa abertura com o outro também, saber escutar o que o outro tem a dizer, não só querer dizer para o outro o que ele deve fazer, né? Muitas vezes o outro tem muito a nos ensinar e a gente ignora isso. Então a gente tem que ter esse cuidado também, tá certo? Então, obrigado pela companhia de vocês. Vamos continuar no isolamento social até que a gente saia dessa crise. Vai passar, né? Tá difícil, a gente sabe. Tem gente, infelizmente, em processos aí bem ansiosos por causa disso, adoecendo mesmo. Tá na hora, mais do que nunca, da gente fortalecer esses círculos sociais, fortalecer as pessoas que mais precisam, ajudar essas pessoas com doações, com solidariedade, né? Estar presente para o outro, né? O que nos difere de vários outros animais é essa capacidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender o sofrimento do outro. Então, mais do que nunca, a gente precisa pensar no outro agora e ajudar o outro na necessidade dele, tá certo? Então, novamente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e a gente se encontra no próximo programa. Até mais!